Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. 같이 내가 범사 잘때 한가하기를 Na natureza, existem as estações, outono, inverno, primavera e verão. Quando a primavera chega, o verão segue, e quando o verão está no auge, um vento frio sopra, e então o outono vem e vai, e o inverno vem com uma nevasca. Da mesma forma, Deus fez tudo bonito em seu tempo. Isso não é somente na natureza, mas também há estações para os seres humanos. Para os seres humanos, há tempos chamados passado, presente e futuro. Jesus tem seu próprio tempo. Mas quando a festa judaica dos tabernáculos estava próxima, os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos vejam os milagres que você faz." Jesus lhes disse: "A hora certa para mim ainda não chegou." Deus tem seu próprio tempo, mesmo para a salvação através de Jesus. Da mesma forma, quando se trata de todas as coisas, Deus prepara as coisas seguindo a sua vontade, nos tempos que ele estabeleceu. Número 1. Deus que prepara. Como vivemos, não há apenas bons momentos. Também encontramos tempos de sofrimento. Nesses momentos, não estamos sozinhos. Deus está conosco e ele prepara uma saída para nós. Ainda me lembro de uma coisa terrível. Em 1964, participei da Conferência Pentecostal Mundial, no Rio de Janeiro, Brasil, como um dos principais pregadores. Na época, eu costumava levar uma transportadora em minha jornada missionária mundial. Depois de terminar a conferência no Brasil, fui para o aeroporto e entrei na fila para o avião para Los Angeles. Então, um determinado policial brasileiro veio até mim e me ordenou para mostrar a ele meu passaporte. Na época, os orientais eram raros. Eu era a única pessoa oriental no aeroporto. Ele olhou para o meu passaporte e em seguida colocou no bolso e foi embora. Ele entrou no banheiro, então eu tive que esperar por ele. Eu não sabia que o que ele queria era dinheiro. Naquela época, o Brasil era tão corrupto que o policial tirou o passaporte do débil oriental e entrou no banheiro. Nesse caso, se eu desse dinheiro, ele devolveria meu passaporte. Mas eu não sabia disso e continuei pedindo para ele devolver. Ele saiu do banheiro e se misturou à multidão. Eu não tinha passaporte e, como a Coreia era um dos países mais pobres, já tinha gastado minhas pequenas economias de viagem e ninguém me conhecia no Brasil. Se fosse hoje em dia, tanta gente me convida de todos os lugares, mas na época eu não conhecia ninguém lá. Pior que isso, no Brasil não se fala inglês, mas português. Eu não sabia nada sobre português. Enquanto me sentei no aeroporto, senti-me estupefato. Eu não tinha dinheiro para um hotel ou um ônibus e, sem passaporte, me tornei um desnacionalizado em um momento. Eu senti desesperança. Achei que teria que implorar ali até que todo o meu cabelo preto caísse. Eu ainda me sentia horrorizado com o pensamento, eu estava perdido, então comecei a orar a Deus. Muitas pessoas continuaram indo e vindo, enquanto eu me sentei na cadeira e gritei: "Deus Pai, agora sou órfão, não tenho para onde ir, o que posso fazer?" Eu não tinha tido essa crise em toda a minha vida. "Deus, por favor, me ajude." Eu gritei e orei
enquanto derramava lágrimas. Então um ocidental com sua filha parou na minha frente e olhou para mim com cuidado. Quando eu levantei minha cabeça, ele simplesmente foi embora. Eu pensei que ele poderia olhar para um oriental chorando por curiosidade e comecei a orar novamente. Deus, por favor, me ajude. Então ele ficou na minha frente novamente e foi embora. Mas quando seus olhos encontraram os meus olhos, ele sorriu e disse: "Você não é o pastor Yang Cho da Coreia?" Fiquei tão feliz que me levantei e segurei sua mão com força e disse: "Sim, eu sou o pastor Yang Cho. Por favor, me ajude." Ele era um missionário americano. Perguntei-lhe como ele me conhecia. Seu colega de escola do seminário foi para a Coreia como missionário e enviou-lhe uma carta no qual ele descrevia sobre você e incluía sua foto. 10 anos haviam se passado desde então, mas quando ele me viu chorando e orando, ele de repente se lembrou da foto que ele viu 10 anos antes. Então, eu disse a ele em detalhes que meu passaporte foi tirado e eu não tinha para onde ir e fiquei quase órfão. Ele disse: "O Brasil é esse tipo de lugar. Como você é oriental, ele tirou seu passaporte porque queria receber dinheiro para isso. Então ele disse: vamos encontrá-lo." Sua filha estava estudando no Brasil e, portanto, era fluente em português. Com sua filha, visitamos o escritório do distrito e a delegacia e até a sede da polícia e encontramos a mesa do detetive e ele nos disse que ele jogou fora na lixeira. Eu perdi o lugar enquanto procurava meu passaporte e o próximo avião seria uma semana depois. Então eu fui para a casa dele em São Paulo e fiquei lá por 5 dias enquanto recebia as mais calorosas boas-vindas e retornei com segurança para a Coreia. Sempre que penso naquele tempo, ainda sinto como é maravilhosa a providência de Deus. Deus preparou tudo com antecedência, sabendo que eu ficaria quase órfão no Brasil. Se eu não o tivesse conhecido lá, eu não poderia estar na sua frente. Desde então, ao longo dos meus 60 anos de ministério, Deus sempre preparou tudo em todos os eventos importantes. Assim, se alguma dificuldade vem em meu caminho, eu sempre peço em meu coração: Deus, onde você o preparou, estou procurando o que você preparou. Por favor, abra o caminho que você preparou para mim. Quando você tem algum problema ou dificuldade, não fique envergonhado, mas pergunte a Deus sobre o seu problema e creia que Ele preparou uma saída para você. 1 Coríntios 2,9 diz: "Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam." Deus preparou tudo para você. Se você buscar através da oração, Ele abre o caminho que Ele preparou para você. Em nossas vidas, temos que enfrentar muitos problemas. No entanto, se sabemos que Deus preparou todas as soluções para os nossos problemas e dificuldades, podemos viver com corações fortes e corajosos. Número 2. Deus nos dá oportunidade quando nos arrependemos. Às vezes, os sofrimentos vêm por causa do nosso pecado. Quando as dificuldades da vida vêm, devemos refletir sobre nossa vida. Se nós tivermos pecados, devemos nos arrepender sinceramente diante de Deus. O que dizemos quando passamos por dificuldades? Deus, por que eu deveria passar por essa dificuldade? Outras pessoas estão em paz, mas por que eu? Nós choramos e lamentamos. Eclesiastes 7,14 diz: "Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro." Portanto, um homem não pode descobrir nada sobre seu futuro. Quando o problema vem até nós, devemos refletir sobre nossa vida e descobrir se há algo que devemos nos arrepender diante de Deus. Quando seguimos um caminho errado, Deus prepara uma tempestade chamada dificuldade. Na Bíblia, a palavra do Senhor veio a Jonas: "Vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela." No entanto, Jonas não obedeceu ao seu comando. Nínive era a capital da Síria que assediava Israel.
Se ele fosse lá e pregasse para eles se arrependerem e então todos se arrependessem, Deus mudaria de ideia e cancelaria seu julgamento. Seria prejudicial para Israel. Então Jonas desobedeceu à ordem de Deus e embarcou em um navio para fugir para outro lugar. Então Deus enviou um grande vento para o navio que Jonas embarcou. Deus não prepara apenas a paz, mas também um grande vento. Quando fugimos da palavra de Deus e vamos para o outro lado, ele prepara um grande vento para nos impedir de ir para lá. Portanto, quando surge uma grande tempestade em nossas vidas, devemos colocar a mão no coração e pensar mais profundamente. Como um grande vento atingiu o navio em que Jonas estava a bordo, todos os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. Eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Assim Jonas foi lançado ao mar. Mesmo tendo sido lançado ao mar, sua vida não acabou. Assim que Jonas caiu no mar, um grande peixe que nadava por ali para encontrar alguns peixes para engolir, imediatamente o engoliu. Desta forma, Jonas entrou diretamente em sua boca. Você sabe, mesmo se formos jogados nas águas, nossas vidas não terminarão dessa maneira. Portanto, não fique desesperado ou desanimado. Quando enfrentamos provações e tribulações, quando nos rebelarmos contra Deus, Ele preparará um grande peixe para nos engolir em seu ventre. Ser jogado na barriga de um grande peixe significa que Deus nos dá uma segunda chance de arrependimento. Portanto, ainda que você entre na barriga de um grande peixe, se você olhar para si mesmo e se arrepender de seus pecados, Deus preparará uma saída para você. Então, o grande peixe que engoliu Jonas não pôde ter um tempo de paz por causa da indigestão. O primeiro dia e o segundo dia e até o terceiro dia se passaram, mas ainda sofria. Certa vez, ele comeu algo de um navio no almoço, mas não estava adiantando mesmo no terceiro dia. Então, o grande peixe lutou muito. Então Jonas também estava dolorido na barriga. Desde que ele estava lá, Jonas se arrependeu, ele confessou seus pecados e bateu na barriga do grande peixe. Então o grande peixe também lutou mais duro do que antes. Como Jonas se arrependeu e confessou por 3 dias, Deus ordenou ao grande peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. Assim Jonas sobreviveu. Se arrependermos e nos voltarmos para Deus, Ele nos dará uma segunda chance. Quando Jonas se arrependeu, Deus lhe deu uma segunda chance de ir a Nínive. As pessoas pensam que quando se rebelam contra Deus e falham, serão completamente descartadas, mas isso não é verdade. Mesmo que sejamos derrubados por Deus e soframos fracasso e frustração, se nos arrependermos e voltarmos atrás, Deus nos dará uma segunda chance. Portanto, Jonas proclamou: 40 dias, Nínive será destruída. Deus deu uma chance não só a Jonas, mas também ao povo de Nínive. Enquanto Jonas pregava a mensagem do julgamento de Deus, todo o povo de Nínive se arrependeu e jejuou enquanto batia no chão diante de Deus. O rei de Nínive tirou suas vestes reais, cobriu-se com saco e emitiu um jejum e ordenou que todo o seu povo se arrependesse. Então Deus afastou seu jugo. Jonas 3,10 diz: quando Deus viu o que eles fizeram e como se desviaram de seus maus caminhos, ele teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição que ele havia ameaçado. Veja isso, Deus é um Deus de compaixão e bondade. Isaías 1,18 diz: venha agora, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eles serão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, serão como a lã. Mesmo que Deus determine nos julgar, se realmente nos arrependermos e nos virarmos, Ele se arrependerá de seu julgamento. Assim, quão importante é nos arrependermos e confessarmos nossos pecados diante de Deus em nossas vidas. Terceiro, deixe tudo com Deus. Se olharmos para o próximo incidente, podemos saber que Deus prepara até as pequenas coisas em nossas vidas. Quando Jonas fez para si um abrigo,
Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Deus providenciou uma videira. Durante a noite, uma videira cresceu e, ao amanhecer, cobriu o abrigo de Jonas. Pela manhã, Jonas ficou muito satisfeito com isso. Na Bíblia diz: então o Senhor Deus proveu uma videira e fez crescer sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça, para aliviar seu desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a videira. Jonas 4:6. Veja isso. Deus não apenas criou os céus e a terra, o sol e a lua e as estrelas, mas ele até proveu uma videira para Jonas. As pessoas geralmente pensam que Deus fornece os céus e a terra e o mar, apenas as coisas maiores, e pensam que ele não se importa com as coisas triviais de nossa vida diária. Além disso, a videira cresceu bem durante a noite. Se Deus nos ajudar, pode não demorar muito. Em um momento, podemos prosperar espiritual, material e fisicamente, mas se tentarmos fazer isso sozinhos, leva muito tempo e lutamos muito e sofremos. Se Deus está conosco, isso se tornará realidade em um momento. Quando Jonas sentou debaixo da videira e disse: "Uau, é tão legal! Agora estou esperando para a destruição de Nínive", um pequeno verme veio e mastigou a videira para que ela fosse logo. Surpreendentemente, Deus proveu aquele pequeno verme. Na Bíblia diz: mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus providenciou um verme que mastigou a videira até que ela secou. Jonas 4:7. Deus até providenciou um pequeno verme que estava rastejando em uma árvore. Portanto, Deus fornece uma enorme tempestade e um grande peixe, mas também coisas pequenas e triviais como uma videira e um verme. Ele forneceu até aquele pequeno verme e disse: "Verme, rasteje em direção à videira." Ele conduziu aquele verme e o fez mastigar a videira. A Bíblia diz que mesmo um pardal não cairá no chão sem a vontade de Deus. A Bíblia diz que mesmo um pardal não cairá no chão sem a vontade do Pai. Jesus disse: "Não se vendem 5 pardais por 2 centavos?" No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. De fato, os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. Lucas 12:6 e 7. Esta palavra de Deus mostra o quanto Deus nos ama e cuida de nós. Sempre que você lava o rosto e penteia o cabelo pela manhã, perde um pouco de cabelo. Então, Deus pode até contá-los. Dessa forma, Deus tem grande interesse em você e cuida de você. Portanto, devemos entregar tudo a Deus em nossas vidas. Quando temos problemas, devemos entregá-los a Deus em oração. Coloque tudo em suas mãos provedoras, então não precisamos nos preocupar com a vida ou morte, prosperidade ou destruição, sucesso ou fracasso, porque Deus proveu o melhor para nós. O que o Senhor disse? Se você então, embora seja mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará boas dádivas para aqueles que lhe pedirem. Mateus 7:11. Quando Jonas foi pelo caminho errado, Deus providenciou um grande vento, mas também foi para beneficiar Jonas e fazer com que Nínive sobrevivesse. Quando percebemos isso, podemos entregar tudo a Deus. Se temos problemas grandes e pequenos na vida, entregue-os a Deus e ore. Então, Ele preparará as respostas que podem resolver os problemas para nós. Uma de nossas irmãs, na Igreja do Evangelho Pleno de Osaka, no Japão, sofreu convulsões o tempo todo em um de seus olhos devido à anormalidade no nervo óptico. Desde a manhã até que ela foi para a cama, a cada momento convulsões ocorreram em seu olho e grande dor se seguiu. Mesmo não sendo uma doença grave, era muito dolorosa. Ela trabalhou como manicure para fazer as unhas de outras pessoas. Se ocorresse convulsão em seu outro olho, ela estaria cega, então estava em grandes apuros. Mesmo que ela tenha ido para o hospital, muitas e muitas vezes não havia cura e nenhum tratamento.
Então ela ouviu meus sermões pela TV via satélite e viu muitos milagres de Deus nas minhas cruzadas no exterior e tinha fé que Deus a curaria também. Enquanto ela servia bem na igreja e orava continuamente, ela participou da minha cruzada no Japão e clamou na hora da oração pela cura divina e orou desesperadamente. Depois da oração, ela enxugou as lágrimas e abriu os olhos. Então aconteceu um grande milagre. A dor em seu olho desapareceu e desde então as convulsões cessaram completamente e ela se recuperou completamente. Nosso Deus não cura apenas grandes doenças como o câncer. Ele cura uma pequena doença, como convulsões, e fornece tudo em nossas vidas. Portanto, sirva a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua mente e com todas as suas forças. E entregue tudo a Deus e siga a sua orientação. Deus proverá uma saída e o seguirá por toda a sua vida e vai guiá-lo para o céu eterno que ele preparou para você. Eu abençoo em nome do Senhor, que todos vocês que vieram aqui saberão que nosso Deus é um provedor. Aleluia! Por favor, coloque a mão no lugar dolorido, feche os olhos e olhe para a cruz e repita minhas palavras. Estou curado de todas as doenças pela graça da cruz. Deus Pai, seus filhos e filhas inclinam suas cabeças diante do Senhor e confiam na graça da cruz e desesperadamente querem ser curados por Deus. Hoje oramos para que Deus, por favor, nos toque pelas mãos furadas de Jesus e nos cure da cabeça aos pés. Oramos para que possamos servir ao Senhor com corpos saudáveis. Nosso inimigo diabo, eu te ordeno, em nome de Jesus de Nazaré, vá embora, vá embora, vá embora, vá embora. Você, nosso inimigo diabo, não fique aqui. O demônio que rouba nossa memória nos deixa hoje e nossa memória restaura pela graça de Deus. Alguém que sofre de hemorroidas está curado? O poder de cura de Deus vem sobre alguém que sofre de câncer no útero. Alguém está com feridas na boca e não consegue comer bem, mas Deus curou suas feridas em sua boca. Alguém cujos olhos têm lágrimas e grande dor sempre que os enxuga com toalhas, Deus o cura. Alguém tem uma grande sede na garganta, então tem que beber água o tempo todo, mas Deus o cura agora. Alguém cuja língua está inchada sofre muito, mas Deus cura sua língua inchada agora. Alguém tem muita dor nos dedos e em seus punhos, de modo que não pode nem usar uma colher, mas Deus o cura agora. Alguém tem uma grande dor nas costas junto com os joelhos, mas o Senhor o cura agora. Você não deve tossir. Eu ordeno, em nome do Senhor, que a atual epidemia desapareça. Aleluia! Aleluia. Meus irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você chegou aqui pela primeira vez e ouviu esta palavra poderosa e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.